Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor e a misericórdia do Pai, a força e a luz do Espírito Santo, por intercessão de Nossa Senhora, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Quinta-feira. Hoje nós celebramos a memória de Santa Mônica. O evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 24, dos versículos de 42 a 51. Abra o seu coração, se alimente do pão da vida, da palavra que salva. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados, para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhes confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele menos espera, e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje fala de prudência. Jesus nos convida a jamais negligenciar o tempo presente. Ficai atentos, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. É como um ladrão que chega na surdina e às escondidas. É uma palavra muito forte para quem não aproveita, para quem acha que a vida eterna é aqui, nesse pedaço de chão. Antes de ontem, terça-feira, depois de o dia inteiro eu ter passado no santuário de Nossa Senhora Aparecida, eu ainda tive uma missa à noite, que era uma missa de 7º dia. E eu me lembro de ter falado naquela homilia que a morte ela nos ensina muito. E uma das coisas que a morte nos ensina, ou pelo menos deveria nos ensinar, é o que o Evangelho diz hoje. Ficai atentos, pois não sabei o dia e nem a hora. Quantas vezes na vida a gente negligencia isso, não é? A gente não aproveita ao lado de quem a gente ama, a gente não perdoa, a gente não diz que ama, a gente não tira um tempo para as pessoas, porque a gente nunca acha que um dia vai perder. A gente nunca acha que um dia pode ir primeiro.
E a palavra do Senhor hoje é para nos relembrar que nós não sabemos o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá. Não sabemos o dia que o Senhor virá nos convidar para o andar de cima. Afinal de contas, só Ele deve vir e nos levar. Não tenha medo da morte. Eu sempre digo, nós não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos ter medo de ir para o inferno. Porque para o inferno vai quem quer. Agora morrer todos vão. Então a gente não precisa ter medo da morte. Tem que ter medo de ir para o inferno. E ao ter medo de ir para o inferno, a gente se converte a tempo. A gente busca o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Porque quanto menos se espera, a vida já ficou para trás. As oportunidades se foram. As portas se fecharam. E não há mais uma única sequer oportunidade. Não negligencie o tempo chamado presente, o dia de hoje. O dia de ontem passou. O dia de amanhã ainda virá. Mas o que está à nossa disposição é o hoje. Por isso fique atento. Porque o Senhor vai chegar no dia em que menos pensais, no dia em que menos esperais. Domingo eu levei minha sobrinha para dar uma volta de lancha, à tarde. E chegamos numa determinada praia, eu não lembro o nome agora, mas muito movimentada, muitos barcos, muitas lanchas. E ao chegar lá, nós nos deparamos com um cenário de tristeza. Um rapaz, segundo as informações, tinha bebido, entrou na água e não conseguiu sair. Eram dois, um jet ski ia passando, viu a luta dos dois, salvou um, mas o outro não foi possível. Mas há várias informações, mas lá na hora a informação era essa. Os familiares e amigos estavam desolados na praia, enquanto os bombeiros buscavam, procuravam. E sabiam que ele estava morto, que o rapaz estava morto. E é uma sensação terrível passar pela experiência de perder alguém. Eu agora, no mês de junho, passei por essa experiência, mês de julho, né? Perdi um sobrinho. Mas quando isso acontece, não é para a gente se desesperar, não. É para a gente perceber que a nossa vida tem um prazo de validade, que nós temos os dias contados aqui na terra. Por isso que Jesus diz, ficai atentos, pois não sabeis em que dia virá o Senhor. E quando vier, não há nada que possa ser feito quando chegar a hora. Peçamos a graça de Deus para viver bem o nosso propósito, o nosso dia a dia. Para a gente aproveitar ao máximo a vida. Não na curtição, mas ao lado de quem a gente ama, dedicando tempo, dizendo que ama, se sacrificando, porque essa é uma forma bonita de amar. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja. Nos dê uma consciência tranquila e uma busca incessante de fazer em tudo a palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua família, o seu trabalho. Você que vai estudar, que Deus abençoe o seu estudo. Você que vai ficar em casa, que Deus abençoe o seu dia de hoje. E que você desfrute do extraordinário de Deus no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria pedir para você compartilhar essa oração. Colocar nos seus status, mandar nos grupos que você faz parte. Assim você evangeliza com o Padre James.
Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sino e seja bem-vindo. Todo dia, a nossa oração da manhã, oração do dia, a palavra que salva. Bom dia.